Bom, vamos lá. Hoje saiu uma notícia interessante, né? Porta-voz da Casa Branca soltou algo que pegou os jornalistas aí muito forte, né? Trump não tem medo de usar poderio em defesa da liberdade. Porta-voz da Casa Branca disse que até o momento não há previsão de medidas adicionais contra o governo brasileiro. Bom, a gente avança na matéria aqui. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse nesta terça-feira que o presidente Donald Trump não tem medo de usar recursos militares e econômicos para proteger a liberdade de expressão. Bom, a frase soa forte, né? A gente viu que até o pessoal da a choradeira no pessoal da Globo News ali. Mas basicamente a gente começa com a ideia de que você tem uma guinada forte à esquerda, não só nos Estados Unidos, depois da eleição do Biden, mas toda a América do Sul, Europa. E eu entendo, é um ponto de vista meu aí, que para o Trump, o Brasil é meio que um marco, uma referência. Então, combater esse radicalismo de esquerda, esses golpes de esquerda, aí são importantes para deixar muito claro para outros países. Eu tenho certeza que isso afeta ele em dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: todo esse aparelhamento que a gente vê acontecendo no Brasil, e perseguição, e tentativa de incriminação e condenação, aconteceu com ele próprio, Trump, nos Estados Unidos. Toda a esquerda lá ficou tentando, e a casa dele foi, entre aspas, invadida pelo FBI, levaram documentos e procuraram motivos o tempo todo para criminalizar ele. Não conseguiram, a coisa não avançou. E acabou acontecendo um efeito rebote, que foi o retorno dele à presidência. Quando ele retorna, qual é uma das primeiras coisas que ele começa a fazer? Caçar esses caras. Caçar como? Financeiramente, né? Se vocês pesquisarem, né, talvez depois eu faça um vídeo sobre isso, existe uma organização chamada USAID que simplesmente despejava dinheiro para ONGs, influencers. Teve gente grande no Brasil que recebeu dinheiro deles aí para defender justamente essas pautas. Então você cria aqui quase que um discurso hegemônico de esquerda, né? Você tenta vencer pela narrativa. É um conceito muito gramsciano, antigo isso, né? E já bem difundido. Você começa a repetir tanto a narrativa que ela acaba se tornando verdade, né? E é claro, toda aquela gritaria de que são extremistas de direita e assim por diante, como acontece aqui, né? Da mesma forma que fizeram lá esse aparelhamento, essa perseguição por meio judicial, a gente está vendo acontecer aqui. A questão é que aqui já está muito claro que o desfecho, né? A gente já sabe, isso para mim é muito óbvio que Bolsonaro vai ser condenado. A questão é quanto de pena ele vai tomar e quem vai votar a favor da condenação, porque isso vai ser determinante para os próximos passos, né? Quando os Estados Unidos falam em proteger a liberdade de expressão, provavelmente vão vir mais sanções, né? Da mesma forma que se houvesse um recuo, o que é praticamente inimaginável, um recuo tanto do STF quanto do governo do PT, provavelmente as tarifas seriam removidas. Mas eu acredito que a tendência é isso escalar. Por quê? Porque tanto o PT quanto o Alexandre de Moraes já chegaram num ponto de não retorno, não compensa mais voltar, não tem para onde voltar. Se ele recuar, basicamente ele desfaz todo o trabalho que eles fizeram. Então a gente tem que lembrar que, assim, por que esse nível de empenho e comprometimento com perseguição? O que acontece? O Alexandre de Moraes, ele é cria do PSDB. Para o PT, era interessante quando existia o PSDB, porque era uma direita que ele conseguia. É uma direita entre aspas, né? Era a direita da esquerda. Era o que eles chamavam de direita aceitável. Tanto é que o Fernando Henrique, que foi o maior ícone ali, sempre falou que era de esquerda. Então você tinha esquerda e esquerda. Você tinha uma esquerda mais reativa e uma esquerda mais polida, que falava bonitinho, não falava palavrão, mas no fim era só esquerda. Quando isso cai por terra e entra o que eles chamam de bolsonarismo, você meio que sepultou o teatro das tesouras. Quando você faz isso, todos esses caras ficaram com a bunda descoberta. Por quê? Agora eles tinham realmente um adversário que acabou se personificando no Bolsonaro, mas assim, de qualquer forma haveria outro. Se você tirar ele do circuito, vai surgir outro, porque existe uma demanda por isso, as pessoas querem isso, né? A gente vive num país que
apesar de muitos hábitos não serem tão conservadores quanto deveriam, do ponto de vista moral, as pessoas se identificam com isso e você tem essa demanda, né, esse alinhamento. Mas voltando à pauta aqui, né, a liberdade de expressão é sem dúvida a questão mais importante do nosso tempo, ela está consagrada em nossa Constituição e o presidente acredita fortemente nela. O que que acontece? Os Estados Unidos, eles não. Eles meio que tentam, há muitas décadas já, ampliar, defender, divulgar e aplicar o sistema de governo deles. Não à toa, muito nas leis que nós temos aqui são parecidas. Não iguais, mas parecidas. Se fossem mais iguais, muitas coisas agora não estavam acontecendo, né? Principalmente no tocante à liberdade de expressão. A porta-voz justificou que medidas significativas foram tomadas pelo governo americano em relação ao Brasil na forma de sanções e tarifas para garantir que países ao redor do mundo não estejam punindo seus cidadãos dessa forma. Então é aí que cai o ponto que eu falo, que é um exemplo, né? Eles usam o Brasil como exemplo para o resto, para não ter que sancionar países europeus. Lá coisas também acontecem na mesma linha. Levitt, Levitt reafirmou que até o momento não há previsão de medidas adicionais contra o governo, até porque se houvesse, e elas existem, eles não vão avisar. Né? Eles não vão avisar. O impacto disso é justamente aquele ponto de tensão em que o sujeito não sabe quando ele vai ser sancionado, ele desconfia que será, como acontece com a maioria dos ministros, principalmente da primeira turma, eles sabem que eles vão ser punidos, mas não sabem quando. Então você vai desgastando o indivíduo, mas ao mesmo tempo dá chance para que ele recue e talvez acabe não sendo. Por enquanto ninguém recuou. A gente percebe que durante o julgamento do Bolsonaro, que provavelmente o ministro Fux é o que está mais ponderado, talvez. A gente não sabe se ele está agindo pelo que ele acredita ou se ele está agindo simplesmente para se autopreservar. De qualquer forma, se ele seguir nessa linha, para todo o restante do Brasil é interessante. Bom, aí fala do Trump. Eu sou muito bom com pessoas. Ele, no caso, Jair Bolsonaro, é um homem honesto. Acho que o que eles fizeram, essa é uma execução política, o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. E acho isso terrível. Diz Trump a repórteres na Casa Branca. Né? A fala acontece em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. É o golpe sem arma, o golpe sem plano, o golpe sem ação, o golpe sem nada, né? Um vendedor ambulante, idoso, gente desarmada, esse é o golpe deles. Mas serve para a narrativa, né? Essas pessoas acabaram virando boi de piranha para justificar o que há muito tempo o pessoal da esquerda queria fazer, que é o que eles acabam fazendo sempre que eles estão no poder. Não muda, não muda e não vai mudar, tá? Esse é o normal deles. Isso vai continuar acontecendo, eles precisam disso. E a gente precisa aguardar agora. O desfecho do julgamento a gente já sabe, provavelmente vai ser uma condenação. Na Câmara fala que qualquer processo de anistia vai ser tratado depois. A gente sabe que o termo anistia não deveria ser usado, mas é o que se tem por hora, né? Até porque qualquer processo de anulação disso deve demorar um pouco mais e deve vir depois. Mas de qualquer jeito, vamos seguir acompanhando aí. Se você gostou aí, eu convido você a seguir, se inscrever, dar um like aí para dar uma fortalecida, beleza? E vamos acompanhando, vamos ver para onde isso vai parar.